Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Se você chegou aqui, bem provável que você está tendo alguns problemas com dados, traqueamento, certo? Já adiantando, eu sou o Matheus, eu trabalho há mais de 4 anos com isso já, desde performance de vendas em campanhas até análise e coleta de dados. Então eu já tenho uma boa experiência com isso e consigo ajudar muitas empresas a coletar os dados necessários para a otimização tanto de campanhas quanto dentro do seu próprio site. Nesse vídeo aqui, o foco é te ensinar principalmente como instalar o Tag Manager dentro da Tray e usar ele para a gente fazer os traqueamentos do Analytics, ou seja, todo o caminho de conversão desde que a pessoa abre a página de produto. E aí vem a seguinte questão: por que eu devo fazer isso pelo Tag Manager e não direto pela integração nativa que a própria Tray disponibiliza? Para responder isso, eu tenho duas coisas que eu posso te falar. A primeira é, se você não tem uma consciência de dados tão grande, ainda não sabe para que você vai utilizar tantos dados e para que você está coletando eles, recomendo muito que você simplesmente coloque a tag dentro ali da integração nativa da Tray. Isso vai te poupar tempo, dinheiro, principalmente você vai ter o que você mais precisa, que são os eventos de conversão. Mas lembrando, não é errado. Você simplesmente vai deixar de coletar tantos dados que podem ser interessantes. Agora, se você já tem uma consciência de dados, sabe que você vai precisar de vários eventos ali de todo o funil da conversão, aí eu recomendo que você assista esse vídeo. É um vídeo mais longo, é um vídeo mais extenso, mas que eu te ensino passo a passo e até alguns problemas que você pode enfrentar. Porque por mais que a plataforma seja a mesma, tem muitos detalhes que às vezes mudam, principalmente se você utiliza algum tema, utiliza algum layout diferente ou algum código que pode atrapalhar nesse envio de dados. Só alguns exemplos, caso você realmente precise mais desses dados, a gente vai fazer todo o caminho de conversão. Ou seja, desde que a pessoa abriu a página de produto, adicionou o carrinho, começou o checkout, preencheu os dados ali de informação de envio e as informações de pagamento e depois finalizou a compra. Dentro disso a gente vai passar alguns parâmetros muito importantes que a gente pode utilizar isso para fazer nossas análises dentro do próprio site. E de bônus eu ainda vou te mostrar como montar o relatório de visualização de funil dentro do próprio Analytics, caso o seu ainda não tenha. E ainda mais um bônus que eu vou te mostrar como montar um relatório que a gente pode ver alguns dados que são muito importantes se você trabalha com campanha, principalmente de Facebook e Google Ads. É isso daí, então bora aqui pra tela. É o seguinte, aqui na minha tela eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o nosso relatório final já com os eventos coletados. Isso aqui não vai parecer tão rápido para você, porque você precisa fazer o traqueamento e depois fazer a publicação. Depois disso você tem que esperar que, logicamente, entre tráfego no seu site, os usuários comecem a ativar os eventos, e o GA4 tem um tempo de 24 horas, pelo menos, para você começar a visualizar seus dados. Então eu vou mostrar aqui para vocês, de uma conta que eu tenho autorização aqui para mostrar para vocês, de como é esse relatório já com funil populado, já com os eventos ativos. Dentro desse e-commerce aqui, eu tenho todo o processo aqui. Então, desde que a pessoa abriu o produto, adicionou o carrinho, iniciou o checkout e compra. Tem alguns eventos que a gente pode adicionar mais, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer eles. E no final eu vou mostrar como criar esse relatório aqui dentro do próprio Analytics mesmo, fechou? Vamos aqui agora para a nossa tela do Tag Manager, tá? Então, se você não criou o seu Tag Manager ainda, é muito simples, tá bom? Não tem segredo, é só você visitar esse site aqui, vou deixar o link na descrição, e você vai cair numa tela parecida com essa. Caso seja a sua primeira vez, ele vai abrir um botão de criar container. Só criar a conta, aí que você vai colocar o nome da sua empresa, aqui no caso é a Gueixa, e eu vou colocar o URL do meu site. Para criar, você vai aqui em Web e vai criar. Depois que você criar, eu não vou criar aqui porque eu já tenho, ele vai abrir uma telinha parecida como essa, vai abrir nesse modelo aqui, beleza? E você vai fazer o seguinte, vai ver que tem um código aqui, tá? Se você clicar nele, ele abre o código para você inserir dentro do seu site. No caso, a Tray não precisa que você utilize todo este código. Você vai vir aqui, copiar ele, é meio ruimzinho de copiar ele, tá? Dá um Ctrl C e você vai abrir o seu painel da Tray e aqui dentro de configurações, integrações, ferramentas Google, vai aqui para você colocar o código. Tá? Caso você opte pela opção de fazer de forma nativa, você vai colocar o código que a gente vai pegar aqui dentro do nosso Analytics. Vou mostrar aqui para vocês. Dentro de configurações, administrador, coleta e modificação de dados, fluxo de dados. Na hora que você abre, vai ter esse código aqui dentro. Você copia ele, pode clicar nesse botãozinho e você vai colocar esse código aqui. Certifique-se que não tenha espaço nem depois, nem antes. No nosso caso, a gente não vai estar fazendo isso daqui, porque a gente precisa de mais dados e o que a Tray fornece não é o suficiente pra gente. Novamente, não é errado, é só uma forma que eles colocam dados que pra mim eu preciso de mais. E voltando para o nosso Tag Manager, você vai instalar dessa forma. Você vai pegar esse código aqui, copiar, colocar ele aqui e vai salvar. Feito isso, tome cuidado, porque não vai aparecer na hora dentro do seu site da Tray. A Tray tem um cache de mais ou menos 1 hora, se eu não me engano, então demora. Caso passe mais de 1 hora, você vem aqui dentro da Gueixa, dentro do seu site. Depois que você instalou e passou mais ou menos 1 hora, você vai verificar se a Tray já conseguiu adicionar esse código dentro do teu site.
Como a gente faz isso? Abra o site de vocês, aqui no caso da Guixa. Vou clicar com o botão direito em qualquer lugar, inspecionar, vai abrir essa caixinha aqui, vou clicar nela em qualquer lugar, Ctrl F e vou colar aquele código que eu tenho. E aqui no caso já tá vendo? Se o seu não tiver, você vai fazer o seguinte, entra em contato com o suporte da TI e pede para eles esvaziarem o cache. Que aí como o seu código já tá lá, eles vão ver que já foi inserido e aí ele só vai fazer meio que recarregar lá no servidor e vai começar a aparecer dentro do seu site. A gente vai voltar aqui no nosso Tag Manager, o seu vai estar assim, sem nada, tá? E esse vai ser o resultado. Vai ficar basicamente assim, tá? Tudo que é GA4 é do nosso evento GA4, beleza? E as outras tags é do Google Ads. Vou fazer um outro vídeo mostrando como instalar as tags de Google Ads, para não ficar tão extenso esse vídeo. Mas segue a mesma premissa que a gente vai ter que coletar os dados do site e enviar eles para as tags. Então, vamos lá. Eu estou aqui em um Tag Manager zerado para fazer com vocês. A única coisa que eu vou pedir para vocês, venham aqui em variáveis, e vocês vão ver que o meu tá cheio de variáveis aqui dentro. De vocês bem provável que não tá. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui em configurar e vai selecionar todas essas de cliques. Seleciona elas, vai aparecer aqui para você salvar, aí é só fechar. Enfim, bora lá começar. No último vídeo que eu fiz, que já está desatualizado, eu deixei o link da documentação para vocês, tá? Do próprio GA4. Vou deixar aqui nesse vídeo aqui também, aqui na descrição. Mas basicamente esses são os eventos de comércio eletrônico que o próprio Analytics mostra pra gente. Hoje, no Brasil, as plataformas de e-commerce não são 100% feitas para ter todos esses eventos. Ou seja, não é 100%. Porém, os principais a gente consegue. Quais são esses principais? Visualização de detalhes de itens, quando a gente abre o produto, adição de carrinho, alguns e-commerces deixam a remoção de carrinho, outros não, a maior parte, a adição de carrinho é mais certeza. E a gente tem a finalização de compra e as compras de fato. Novamente, se você precisa de todos esses eventos, recomendo uma plataforma mais parruda, como por exemplo uma VTEX. Você vai ter um pouquinho a mais dessa disponibilidade de dados para você fazer esses eventos. Porém, na maioria dos casos, esses eventos que eu citei já suprem muito a nossa demanda de análise. Eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza isso daqui. Então, eu vou começar pela visualização de detalhes, que é no caso quando a gente abre o produto, no evento de View Item. E olha só o que ele passa pra gente. Ele passa aqui, o nome do evento tem que ser View Item, e a gente tem que mandar um objeto nesse formato aqui, que tem o nome do produto, o ID do produto, o preço, e ele tem que estar em formato de número. Tá vendo que quando é um formato de escrita, né, um formato de string que a gente chama, ele está entre aspas. Quando é um formato de número, a gente coloca, a gente diz que é inteiro ou float, tá? Então ele tem que estar no formato de número mesmo e não como texto. E aí, alguns dados que são a mais, que caso a sua plataforma tenha, é muito válido. No caso, a marca do produto e as categorias na qual ele pertence. Se ele tem uma variante e a qual lista ou coleção ele pertence. E aí ele também passa qual que é o nome dessa lista, qual que é o ID dela e qual que é o index, né? Então, o index seria, por exemplo, qual a posição que esse produto está nessa lista. Tá? Porque dependendo da análise que você for fazer, você consegue ver em qual posicionamento foi mais clicado ou foi mais acessado. Porém, a maior parte dos e-commerce não disponibiliza esse tipo de dado. Então, assim, de qualquer forma, a maior parte dos dados a gente não tem, tá? Para fazer um evento muito completo. Porém, a gente consegue uma gama já interessante para analisar principalmente produtos que a gente vai ver, dentro disso, qual que é o ID dele, qual que é o preço, qual que é a marca, qual que é a categoria que ele tá. E ele também pede aqui para a gente passar a quantidade. Dentro disso, eu vou mostrar para vocês como que funciona, mas sempre que a gente vê um produto, abre uma página de produto, a gente só vê apenas um produto. Então, a quantidade da página de produto sempre vai ser um, dificilmente vai ser outro, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui montando com vocês, tá? Depois da atualização teve algumas configurações diferentes que a gente tem que fazer, então eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Vou aqui em Nova, vou criar a configuração da tag aqui, vou aqui em Google Analytics e você vai fazer o seguinte, você vai clicar nessa tag do Google. Nessa página aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso Analytics, depois que a gente gerou, tá? No nosso fluxo aqui, e vai copiar o ID. Vamos voltar no Tag Manager, beleza? Aqui no ID da tag, a gente pode colocar ele aqui direto. Porém, o que vai acontecer? A gente vai ter que repetir esse ID várias e várias vezes. Então, para ficar mais fácil, não ter que ficar voltando toda hora para copiar ele, eu vou criar uma variável, tá? Como que a gente faz isso? Vou remover aqui, vou clicar no maisinho, vou clicar aqui no maisinho de novo, configuração de variável, e vou procurar aqui permanente, tá? Dentro, cliquei em permanente e aqui tem um valor. Eu vou colocar aqui, certifique-se novamente, que não tem nenhum espaço depois, nem antes. Qual vai ser o nome dessa nossa variável? Vai ser GA4ID. É assim que eu gosto de colocar, GA4ID. Vou salvar e ele já vai adicionar aqui pra gente, tá vendo?
Tudo que tiver entre essas duas chavinhas quer dizer que é uma variável. E onde que a gente vai disparar ela? Em todas as páginas, tá? Aqui no acionamento a gente coloca all pages, ou todas as páginas, dependendo de como tá indo. Qual que é o nome dessa tag? Eu gosto de colocar GA4-config, porque eu sei que ela é tag de configuração ali, que caso eu precise passar alguma coisa, eu vou nela diretamente. Depois que eu coloquei ela, tá? Eu só fiz um cortezinho aqui para voltar. Em teoria, a gente meio que não precisa fazer essa configuração que eu vou fazer aqui, mas eu gosto de fazer para certificar que tá certo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai vir aqui em definição de configuração, vai adicionar um parâmetro, tá? E você vai digitar send underline page underline view, assim, ó. Ó, já digitei, já apareceu aqui para mim. Vou clicar nele e quando ele fica com esse verificadozinho, quer dizer que ele conhece esse parâmetro. Vou aqui no valor e vou colocar true, de verdadeiro. Por que eu fiz isso daqui? Agora com a nova atualização dessa tag do Google, a gente tem que, na configuração anterior, a gente já falava que quando eu disparar minha tag de configuração, dispara um page view, que é quando a pessoa abre a página, tá? Para não ter que criar um evento de page view. Sabendo disso, fazendo essa troca para cá, ele é só uma tag do Google. Porém, para ter a certeza que a gente vai enviar esse evento toda vez que essa tag for disparada em todas as páginas, que a gente quer que isso seja feito, a gente coloca esse parâmetro para que o próprio Analytics já entenda e faça o disparo desse evento pra gente. Feito isso, só salvar. Ok, tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Vou ver aqui em nova, configuração da tag, Google Analytics, e agora a gente não precisa mais dessa, a gente só vai criar apenas eventos do GA4 agora. Então, cliquei ali, e aqui ele vai pedir novamente o ID da métrica, lembra? Então, para toda vez não ter que ficar voltando aqui e copiar isso daqui, a gente criou a nossa variável. Então, vou clicar aqui nessa caixinha, e olha só, GA4ID. Vou clicar aqui, e ele já vai fazer a verificação, ó. Foi encontrada nesse container. Ou seja, não vou precisar ficar repetindo toda vez o código ali. E se algum dia, por acaso, eu mude este código, eu venho aqui nas variáveis e altero só uma vez. Não preciso ficar fazendo de tag por tag. Vamos lá, vamos configurar nosso evento. A gente viu aqui na documentação que o nome do evento tem que ser viewItem. Então a gente vai copiar e colar ele aqui. E a gente tem que adicionar um parâmetro de evento, que aqui no caso ele pede para enviar tudo dentro de itens. Então eu vou voltar aqui, vou criar um parâmetro, que vai ser itens. Olha só, ele até apareceu aqui para mim. E aqui a gente vai enviar nossos valores, tá? Aqui eu não vou colocar nada ainda porque eu preciso mostrar para vocês como que a gente pega esses dados. No caso, o nome, o ID, o preço e os outros aqui que a gente pode ter. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou salvar aqui. Eu gosto de salvar com o nome do evento, tá? Não vou colocar nenhum acionamento ainda, vou só salvar, tá? Salvar tag. E o que a gente vai fazer? Você não precisa fazer essa parte, eu só vou mostrar como que funciona isso, tá? Vou clicar aqui em visualizar, ele vai abrir essa caixinha. Você precisa ter o Tag Assistant instalado no seu navegador. Vou abrir aqui uma página de produtos no site e vou colocar aqui nessa caixinha. Ele vai conectar. Lembrando que precisa ter o Tag Manager instalado já, precisa estar no site já, fechou? E precisa dessa extensãozinha aqui do Tag Assistant para você poder fazer o debug que a gente chama, tá? Então olha só, eu abri esse aqui que é o café especial Carmen Miranda de 250 gramas. Aqui tem o ID dele, ó, tem a marca. Eu preciso desses dados. Como é que eu pego eles? Se vocês virem aqui, ó, e colocar aqui nesse primeiro, tá? No caso da tray é esse primeiro aqui. A gente vai ter isso daqui, olha só. Café especial Carmen Miranda, no caso aqui é o título da página, tá? E ele tem aqui os dados já de uma vez. No caso, o ID do produto, o nome do produto, a categoria, o ID da categoria, o preço de venda, o preço atual, entendeu? A marca, ele tem vários dados aqui, e a maioria é esses daqui que a gente precisa. E agora como que a gente pega eles? Nesse caso aqui, eles estão dentro do Data Layer. O Data Layer, em tradução literal, é camada de dados. Ou seja, a gente tem uma camada só para passar dados do que a gente está vendo naquela página naquele momento. Eu já vi dois casos, tá? Abrindo aqui o debug, a gente pode ver dois casos. A gente pode ver, ele disparou aqui na página Café Especial Carmen Miranda, tá? E a gente precisa pegar os dados. Existem alguns casos. Se o seu site tiver esse aqui, View Item, você vai abrir aqui e vai clicar aqui, ó. Dá uma olhada se tem o preço, tem a marca, tem a categoria, tem o ID, o nome, o preço, fechou? Se tiver, cara, você vai usar esse daqui, beleza? Esse evento na hora de disparar. Caso você não tenha, e eu já vi de acontecer, a gente vai usar os dados desse message aqui, beleza? Que é que tem os mesmos dados também, tem até mais dados se você precisar. No caso a gente precisa só disso aqui, ó. ID, o nome, categoria, o ID da categoria nem tanto, e o preço e a marca, beleza? Tendo isso, sucesso. No meu caso aqui eu vou utilizar o viewItem, tá? Porém preste atenção se o seu tem, tá? Eu já vi alguns casos, eu não sei se a Tray estava durante uma atualização, atualizando os e-commerces,
porém eu já vi caso de não ter esse evento. Não ter nesse evento, você vai precisar utilizar esse daqui, tá? Como que eu faço isso daqui? Eu aqui em gerenciador de tags, vou voltar na nossa tag aqui do view item, que a gente não terminou, beleza? Já vou até fazer o acionamento dela, tá? Você vai vir aqui no mais in, configuração, vai descer tudo, evento personalizado, e aqui o nome do evento é qual? View item, olha só. Vou copiar ele aqui, colei aqui, eu gosto de deixar o mesmo nome, tá? E vou salvar. Vamos fazer o seguinte, antes de ir para ali para a configuração de como a gente vai enviar os dados, eu vou vir aqui em configurações avançadas e vou deixar uma vez por página, tá? Para evitar duplicação e alguns outros problemas. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou salvar aqui, a gente ainda não vai adicionar. Eu vou aqui em variáveis, tá? E a gente vai criar uma variável de camada de dados. Então eu vou vir aqui, vou descer, ó, já vai ter nossa GA4ID aqui. Vou clicar aqui em nova, configuração, variável de camada de dados. E qual que vai ser o nome aqui? Dentro do nosso view item, a gente vai pegar este aqui, ó, Event Model. Se vocês visualizarem, eu vou explicar como que funciona isso daqui. O Event Model está como pai. O que isso significa? Que dentro da chavinha dele, ó, até aqui, é filho dele, tá? Ou seja, isso aqui é filho desse, que é filho desse, entendeu? Então sempre que abre uma chave ou abre um parênteses aqui, ele é um filho, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa dos itens. Ou seja, a gente precisa pegar a marca, que é filho do item, que é filho do Event Model. Como que a gente faz isso? No meu caso aqui, eu vou pegar o Event Model de uma vez, tá? Porque eu vou depois disponibilizar o código para vocês, que fica mais fácil, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no gerenciador de tags, vou colocar aqui Event Model, vou colocar aqui Event Model, tá? Eu gosto de colocar o mesmo nome, digamos verboso assim, sabe? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui, criar uma nova, configuração de variável, e vou criar um JavaScript personalizado. Dentro dele, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar esse código para vocês e vou explicar como que ele funciona agora. Então aqui dentro dessa variável, tá, eu vou deixar esse código disponível para vocês, tá? Seguinte, eu colei aqui o código, tá? Vou explicar para vocês como que ele funciona, eu vou deixar ele disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Porém, eu preciso que você entenda como funciona, porque caso dê algum problema, você entende o que isso aqui funciona, tá? Isso aqui é uma parte de programação, então eu preciso que tenha um pouco de atenção, porque é uma parte mais complexa mesmo, tá? Porém, caso você precise de ajuda, lógico, você pode me chamar que eu vou tentar te ajudar. Porém, tem algo, né, que eu também recebo muitas mensagens, então pode ser que eu também não consiga te ajudar. Caso eu não consiga, eu vou deixar aqui para que você possa tentar, pelo menos, entender como que isso aqui funciona e tentar arrumar. E consiga arrumar você mesmo, beleza? Tá, como que isso aqui funciona, tá? Eu até, agora que eu vi que tá meio errado aqui, vou arrumar aqui, mas no de vocês eu já vou deixar pronto isso daqui, tá? Então o que ele tá fazendo? Ele tá pegando aquela variável que a gente criou lá, o Event Model, tá entrando dentro dos itens, tá? No caso, ele entra aqui, depois entra aqui, e ele vai fazer um mapeamento, tá? Então ele pega todo o item name, coloca item.name, item.id. Problemas que isso aqui pode ocasionar, tá? Esse name aqui, ele tem que ser exatamente o que tá aqui, tá? Então, name. Se tiver item name, qualquer coisa diferente não vai dar certo, porque ele precisa ser o exato nome que tá aqui, que é aqui que ele vai consultar. Então ali, ele pega todos os dados que a gente tem. Então a gente tem um nome, o ID, o preço. Tem uma pegadinha aqui, tá? Porque o preço ele tá vindo em texto, tá? Lembra que eu falei das aspas? Ele tá vindo em texto. Então tem uma funçãozinha aqui que transforma ele em número. Aí ele pega a marca e pega a categoria. A quantidade ele traz aqui, tá? Mas é aquilo, como não tem, a gente assume que é um. Por quê? Se eu entrei numa página de um produto, eu tô vendo um produto apenas. E basicamente é isso. Então eu vou colocar aqui itens do view item, porque fica mais fácil, pelo menos, a minha organização, tá? Vou salvar e vamos aqui em tags novamente, nosso evento. Vou clicar aqui na primeira caixinha e aqui eu vou selecionar o que a gente acabou de criar, que é o itens para o evento de view item. Então vamos lá, a gente acabou de configurar, tá? Nossa tag, a gente colocou os itens aqui e a gente precisa ver se isso agora vai dar certo. Então como que a gente vai fazer? Eu já salvei, então eu vou fazer o seguinte, vou aqui em visualizar, lembra que eu coloquei a página de produto, tá? Tá carregando aqui a página, show, carregou. E olha só, aqui no caso aqui ele carregou em 8º lugar, tá? No view item, e olha só, ele disparou aqui já. Vou clicar em cima e olha só, a gente viu que foi um disparado com sucesso, tá? E a gente tem aqui, está enviando o parâmetro itens, o nome do evento, view item. Show? Como que a gente vê se realmente está enviando o mesmo nome, né? O nome desse produto aqui, tudo certinho? Eu vou vir aqui e vou trocar para values. E olha só, ele abre aqui o parâmetro da variável para mim. Então olha só, o nome está enviando certinho, o ID,
preço, a marca, a categoria e a quantidade. Já tá pegando tudo certinho. Olha só. E como que a gente vê esse evento chegando aqui, tá? Vou aqui no Analytics, vocês vão vir aqui em Administrador, aí vocês vêm aqui em Exibição de Dados, Debug View. Isso aqui geralmente dá alguns erros, tá? Mas você clica aqui, é para aparecer umzinho aqui e aparecer o teu navegador. Como eu acabei de acionar, tá? Ele demora um pouquinho para receber os dados. Tá, e aí com essas visualizações aqui, vocês conseguem ver que está sendo disparado, tá? O meu pode estar um pouco bugado, porque esse Analytics já está instalado dentro desse site, tá? Mas olha só, tanto aqui no Tag Assistant, a gente pode ver, se eu clicar aqui, ó, que é a minha tag do Analytics, a gente pode ver que está sendo disparado, ó. Eu recarreguei a página, né, 2 vezes, então está disparando, ó. O Page View, que ele manda os dados tranquilos aqui, ó, o nome do evento, a página e tal, tá? E a gente tem o View Item, que é que ele manda os itens, ó. Ele manda o nome do café, ele manda o ID, manda o preço, olha só, fica meio estranho assim, tá? Para validar, a gente pode ver o item aqui chegando, tá? Ele demora um pouco, eu não gosto muito dessa visualização, geralmente sempre é bugado, mas olha só, eu testei antes e ele chegou aqui bonitinho, olha só como ele chega. ID, com a quantidade, o nome, a marca, tá? Tudo certinho. O preço ele fica assim, tá? Ele é normal porque é o formato que o Analytics aceita. Mas na hora que mostra a receita para ti, ele acaba mostrando já convertido aquilo ali. Fechou? Tem outros parâmetros, tá? Que é isso daqui, é automático do próprio Analytics. Não vamos entrar no mérito, só para vocês saberem que tá chegando aqui. Fechou? Vamos lá. A gente fez o primeiro, depois que a gente abre o produto, a gente tem a opção de comprar, tá? Então, quando a gente compra... Opa, eu tenho que selecionar uma variante. Quando ele me dá a opção de comprar, quer dizer que eu adicionei ao carrinho, tá? Então, a gente vai fazer esse evento aqui agora. Se vocês virem aqui, vocês vão ver que não dispara nenhum evento de adição de carrinho, tá? E aí vem uma pegadinha. Caso o seu e-commerce tenha, utilize o evento de Add to Cart, tá? Como que é esse evento? Ele vem escrito da seguinte forma, tá? Eu vou fazer uma duplicação aqui. Ele vem escrito desta forma, ó. Add to Cart. Show? Vocês vão fazer ele e vão trocar esse view item pelo Add to Cart. No meu caso aqui, a gente viu que não tem nenhum aqui, certo? Porém, a gente tem esse clique aqui, tá? O clique na hora de comprar. Então, preste atenção que a gente vai utilizar o clique neste botão, tá? Como a gente pode ver, quando a gente não tem selecionado, tá? Ele não habilita. Olha só, quando eu clico para comprar, ele precisa de uma opção. Então, ele só vai liberar depois que eu comprar. Como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu vou usar eu vou remover aqui, como se a gente não tivesse feito, tá? Vou vir aqui. Só um detalhe, tá? Eu tava fazendo alguns testes antes, eu tive que trocar aqui. Mas segue normal o ID aqui, fechou? Então, vamos lá, vou salvar aqui. A partir de agora eu vou fazer o evento de adição de carrinho. Como que a gente vai fazer? Vou clicar aqui. Como a gente já tem a estrutura pronta, vou clicar nos 3 pontinhos, copiar. E olha só, ele já colocou aqui para mim. E aqui na nossa documentação, a gente pode ver que a próxima é a adição de carrinho. Vou copiar esse evento, vou vir aqui no meu Tag Manager, colocar aqui o nome do evento também, sem espaço na frente nem atrás. Show? E ele aceita os mesmos parâmetros, tá? Que é o nome, ID, preço, marca, categoria. Eu só preciso de uma coisa aqui agora. Eu preciso verificar se essa variável ainda vai manter os dados. Como eu faço isso? Primeiro a gente tem que fazer o acionador, tá? Então eu vou fazer um acionador de clique no botão, tá? No botão de comprar, ou seja, toda vez que alguém clicar para adicionar o carrinho, para comprar ali, vai se ativar esse evento. Então vamos lá. Todos os elementos, alguns cliques. Lembra que eu falei para vocês ativarem todos esses daqui? Caso você não tenha ativado, você pode vir aqui escolher variável integrada e selecionar aqui, no caso eu vou usar o click text. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Clique todos os elementos, alguns cliques, e vou colocar aqui click text. Show? Eu gosto de utilizar o corresponde a regex, tá? E aí você pode colocar dessa forma aqui, tá? No meu caso, pode ter comprar tanto desta forma quanto todo maiúsculo, tá? Então, para ter todas as correspondências possíveis, eu já coloquei aqui que, se for isso, ativa. Aí a barra indica ou, se for comprar, beleza. Se você tiver outra opção, como pode ser que seu e-commerce não esteja a comprar, né? A maioria da tray é comprar, tá? Mas não esteja, por exemplo, adicionar ao carrinho, pode ser, tá?
que aí ele já vai pegar o corresponde. Enfim, fica a teu critério como é o seu e-commerce, tá? A maioria é comprar, principalmente dos que eu pego aqui para fazer o traqueamento, então eu vou utilizar esse botão, show? O nome vai ser clique BTN, comprar, vai ficar mais fácil para eu identificar. Vou salvar. Qual que é o problema? A gente precisa ver se isso daqui ainda vai estar as mesmas variáveis. Vamos ver, vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Tá, show, carregou aqui, olha só, disparou aqui o view item já, ó. Agora a gente tem que disparar a adição de carrinho, certo? Vou clicar aqui na variante, caso você não tenha variante, é só clicar em comprar. E olha só, vamos ver se o que apareceu aqui, ó. Já tem um clique para mim. Olha só, ele disparou, porém qual que é o problema, ó? Disparou o parâmetro, mas não tem os dados. Vamos ver como que tá a nossa variável. Essa variável é itens view item. Olha só, ela tá vazia, não tem nada nela. Então, esse é um problema que acontece na Tray caso você não tenha um evento de adição de carrinho. Caso você tenha, você precisa ler a camada de dados e ver como que está a estrutura dela. Show? Tá, eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma que eu disparei lá do view item, porque a pessoa, na mesma página que ela entrou, continua sendo o mesmo produto para ela adicionar o carrinho. Ou seja, eu já tenho a variável lá guardada. Eu só preciso pegá-la de novo. No caso da Tray, ele, depois que ele dispara o view item, ele acaba limpando a minha variável, olha só. Aqui tá view items com tudo certinho. E aqui ele limpa ela. Acontece na Tray, tá? Enfim, sem problema nenhum, a gente vai resolver isso aqui agora. Como que eu vou fazer isso daqui? Vou voltar aqui no meu Tag Manager, vou aqui em variáveis e eu vou criar uma nova variável, configuração, variável de camada de dados, e eu vou pegar um nome aqui. Tá, como a gente pode ver aqui, ele não tem um pai geral que eu posso pegar e depois pegar os filhos dele, né? Então a gente vai ter que fazer um por um, tá? Como que a gente faz isso daqui? Vou pegar id product, vou adicionar aqui, vou colocar aqui com o mesmo nome, tá? Novamente, variável de camada de dados, e agora eu vou pegar o nome do produto, criar mais uma, variável de camada de dados, agora eu vou pegar a categoria, e agora eu vou pegar o preço de venda, tá? Eu recomendo pegar o price sell do que o price, que às vezes se você fizer uma promoção ele vai pegar o preço cheio, tá? Então eu pego o price sell, nova, camada de dados, mesmo nome. Vou pegar aqui a marca, lembrando que esses dados ele pega do cadastro do produto lá na Tray, tá? Então se no caso não tiver cadastrado lá, ele não vai puxar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode utilizar. Tá, show, só isso mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, agora que a gente tem todas as variáveis aqui, eu vou criar uma nova para juntar tudo e fazer no formato que o Analytics aceita quando a gente envia, tá? Então, JavaScript personalizado, show! Esse código eu vou deixar aí para vocês, tá? Novamente, presta atenção se o nome das variáveis está exatamente como a gente criou aqui, ó, dá até para ver na minha tela aqui, show? Vou explicar como funciona o código, tá? Então ele pega as variáveis ali da camada de dados e joga para dentro desse itens aqui, tá? Dá para melhorar esse código? Sim, tem outras formas, tá? Mas esse jeito que eu achei a forma mais fácil de deixar para os mais leigos, tá? A única coisa é que o preço, tá? Ele vem em formato de texto e aí aqui tem aquela funçãozinha para a gente trocar novamente ele para o formato de número. Show? Vou salvar isso daqui, então, como itens da adição de carrinho. Show? Vou salvar, vou aqui em tag novamente, vou no meu edit cart e vou alterar aqui a variável. Salvar e vamos testar novamente. Visualizar, show de bola, carregou aqui, vamos fazer aqui e clique, adição de carrinho e olha só, agora ele está mostrando certinho, tá? Se o seu tiver assim, só clicar aqui em vendas. Então olha só, tá mandando parâmetro com o nome de itens e tá passando café, o nome do produto, o ID, o preço, a marca, a categoria e a quantidade. Show? Então, show de bola. Tá recebendo aqui, tá enviando. E aqui no nosso Analytics, olha só, ele recebeu a adição de carrinho aqui já. Tá enviando bonitinho, o nome, o ID, o preço. Show de bola. Agora, qual que é o próximo passo? Aqui na Tray tem duas opções quando a pessoa adiciona o carrinho. Ou ela pode continuar comprando aqui, ou ela pode avançar para visualização de carrinho para depois fazer o checkout. Então, olha só, vou clicar aqui em avançar, porque se eu continuar comprando, eu volto para a página de produto, tá? E essa página aqui a gente vai traquear ela agora. Se você abrir ela aqui, ela dispara esse evento aqui, ó,
que tem algumas informações importantes pra gente. Então, como já tem mais de um produto, eu vou mostrar pra vocês como que a gente atua quando é mais de um produto, show? Então, vamos criar agora. A gente vem aqui, eu já tenho o adição do carrinho, vou duplicar aqui para ficar mais fácil, copiar. No caso desse aqui, o nome do evento, tá? Ele não é um evento que tem aqui nessa documentação, tá? Eu abri aqui a documentação só pra gente poder dar uma olhadinha, tá? Mas olha só, eu vou fazer esse aqui de visualização de carrinho, tá? Então aqui ele traz a estrutura de como a gente tem que montar. Vou mostrar aqui para vocês e vamos enviar esse evento. Vou vir aqui no meu Tag Manager. O nome do evento é ViewCart. Copiei, coloquei aqui o nome do evento, sem nome na frente e atrás. E vamos lá. Eu tenho que passar alguns outros parâmetros, tá? No caso aqui, é Currency e também o Value. A gente vai ter que capturar esses dados agora, show? Quando que ele vai disparar? Olha só, ele tem, aqui na página, a gente vê que ele dispara só uma vez esse card, ou seja, na página de carrinho. Então vamos criar esse evento. Vou vir aqui, ó, acionamento, novo, clica aqui, evento personalizado, cart. Salvou, ele já coloca aqui automático. Vou deixar salvo aqui, que a gente vai capturar os dados agora, tá? Então vamos lá, variáveis, e vamos lá. O que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar os itens, que está aqui dentro de e-commerce, e tem os produtos aqui, ó, então a gente vai pegar isso. Porém, a gente precisa pegar a moeda, tá? A moeda, caso você trabalhe com outro e-commerce fora do país, tá? Ou outro, você tem que criar uma regra para isso. Porém, como aqui no Brasil a gente usa o real, eu vou colocar aqui, ViewCart, como BRL, tá? Então, que é o modelo aqui do Brasil. Vamos lá, eu vou precisar pegar o valor do carrinho somado e o valor e os itens de forma separada. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer agora essa criação direta aqui para não ter que ir lá nas variáveis, tá? Mas é o mesmo processo, só muda o botão que eu estou fazendo para iniciar. Vamos lá. Cliquei aqui, vou criar em mais, configuração de variável de camada de dados. E é o seguinte, eu vou vir aqui em e-commerce. Coloquei aqui, e-commerce, salvei, ele já caiu aqui direto, mas não é só isso que a gente quer. Vou dar um Ctrl X aqui, novo, JavaScript personalizado, tá? E que a gente vai fazer aqui agora. Tá, seguinte, vou deixar o código aí para vocês também, tá? Esse daqui vai ser o código do ViewCart, que basicamente ele faz o seguinte, tá? Ele pega aquela nossa variável lá de e-commerce e ele entra em Checkout e Products, que é basicamente os filhos dele. Então, ele entra no Checkout e vem pro Products. E ele vai passar um por um, pegando o nome de preço, a marca, a categoria e a quantidade. Show? Se você quiser enviar dado de variante, esses dados, cara, eu acho interessante. Porém aí eu creio que se você precisa desses dados, você já deve ter uma consciência melhor. E aí tu consegue fazer esses parâmetros para ti, show? Então vamos lá. Vou salvar isso daqui como itens do ViewCart. Vou salvar e olha só, já cai aqui certinho, tá? Mas seguinte, para pegar o valor somado de tudo, a gente vai fazer o seguinte. Vou clicar aqui novamente, vou criar uma variável de JavaScript personalizado. Seguinte, vocês vão ter esse código aqui também, vou explicar como ele funciona novamente, tá? Mas basicamente a gente tem um valor zerado, tá? Uma variável zerada, em que ele vai pegar os itens, tá? Então ele entra lá dentro do checkout dos produtos, faz um mapeamento apenas do preço e da quantidade. E ele faz o seguinte, ele vai somando nessa variável aqui a quantidade do preço e vezes a quantidade. E se tiver mais de um, ele já vai somando. Show? Vou colocar um nome aqui, que é o value do ViewCart. Vou salvar e prontinho. Agora vamos testar ele. Tá, ele abriu aqui, vamos visualizar o evento, vamos ver se deu tudo certo. Abriu o ViewCart e olha só, ele mandou aqui os itens, está passando o nome, o ID, o preço, marca, categoria, quantidade, e a mesma coisa para o outro. Um tem uma quantidade de 4, um tem 1. E olha só, ele somou o valor final. Vamos ver se está certo. 260 certinho, está passando os valores e a moeda também. Show de bola? Show de bola, tá passando bonitinho cada produto dentro do seu objeto. Show, vamos lá. Agora depois que a gente inicia aqui, a gente vai, quando a gente clica em continuar, a gente começa o processo de checkout, certo? Então, vamos ver o que aconteceu aqui na camada de dados, tá? Aqui é a parte do checkout. A gente tem esse evento de checkout, que já tem alguns dados pra gente, tá? Porém, eu já vou adiantar para vocês. Isso daqui, esse evento dispara várias vezes, tá? Porém, a gente precisa de um identificador único. Então, o que a gente vai usar? A gente vai utilizar o evento de checkout com a categoria da página como Easy Checkout Identification. Então, vamos lá, vamos criar isso daqui dentro do nosso Tag Manager. Aqui em Tags,
Vamos aqui, a gente já tem o view cart. Vou duplicar, copiar e vou colocar aqui. O nome do evento é esse aqui, Begin Checkout. Então, vou colocar aqui também. Esse daqui a gente não precisa passar esses dois, a gente só passa os itens. Primeiramente, vamos resolver o problema do acionamento, tá? Ele vai acionar nesse evento aqui, evento personalizado. Que vai ser esse. Vai ser o evento de checkout. Porém, como esse evento de checkout acontece mais de uma vez durante o processo de compra, a gente precisa fazer uma condição que somente o primeiro ali. E o que a gente tem para usar? A gente pode usar, coloca aqui alguns eventos personalizados e a gente vai utilizar a categoria da página, tá? Como aqui a gente ainda não pegou ela, a gente vai colocar aqui nova variável, vou clicar aqui em configuração, variável de camada de dados, vou voltar aqui e olha só, page category. Vou copiar, colei, a gente vai pegar aqui qual que é a categoria, que é Easy Checkout Identification. Então, olha só, vou colocar aqui na frente. Ou seja, todo evento de checkout que ocorrer vai ser disparado, mas somente quando a página de categoria for Easy Checkout Identification. Vamos lá. Vou colocar aqui Checkout, Easy Checkout Identification. Vou salvar e olha só, o acionamento já está pronto. Agora a gente só precisa pegar os dados aqui da camada de dados. E olha só, ele já é bem parecido com aquele último que a gente fez, tá? Quando tinha products, tá? Então, commerce checkout products. O que eu vou fazer? Vou até verificar aqui se a variável já tá pegando já, tá? Olha só, a própria variável do itens view cart já tá pegando. Então, eu vou aproveitar ela mesmo, tá? Olha só, ela já tá pegando o nome, o ID, o preço, tudo bonitinho. Vou reaproveitar ela. No caso aqui é a mesma. Show? Vamos salvar e vamos testar. Olha só, aqui tem a visualização de carrinho, show? Vamos continuar aqui. Show, carregou a primeira aqui e vamos ver. Checkout, Begin Checkout. E olha só, todos sendo enviados, tudo certinho aqui. Agora a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar a mais, tá? Que no caso são alguns eventos de adição de informação de pagamento e informação de envio. Vamos colocar aqui com vocês, eu vou primeiro fazer um teste de compra aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo que ele já disparou outros checkouts aqui, ó? Porém ele vai trocando. Ele é o mesmo evento, tá? Porém aqui, ó, no checkout, os passos aqui vão alterando. Então vamos lá. A gente precisa aqui, quando a pessoa coloque os dados dela, tá? A gente não... É um início de checkout já, tá? Os dados valiosos pra gente é se a pessoa saiu dessa primeira aqui. Então, quando ela adicionar as formas de entrega e quando ela adicionar uma forma de pagamento. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou disparar todos os eventos aqui com vocês e a gente vem fazendo junto, tá? Tá, prontinho, eu ativei todos os eventos aqui. O último evento aqui que eu for acionar vai ser de compra já. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma estudada no nosso data layer, tá? Então olha só, desde a última atualização que eu coloquei ali, a gente tinha pegado os dados aqui do comprador. Esses dados não podem ser enviados para o Analytics, tá? Tome muita atenção com isso. No máximo você pode fazer um hash deles, né? Que é criptografar eles e enviar para suas ferramentas de Facebook ou Google Ads, tá? O que a gente tem aqui, ó? Depois que eu faço alguns cliques e tal, ele me dá um checkout, que ele criou um ID de usuário para mim, depois que eu cadastrei meus dados, né, ali, e aí depois ele dispara novamente, porém ele já dá Porém, ele troca aqui o checkout de Step 2 para Step 3. Então, eu já fui o terceiro passo. Tá? Esse passo aqui ainda não é interessante para mim. O que é interessante para mim é o seguinte, a partir desse daqui, ó. Então, no passo 4, eu coloco o meu endereço, tá? É aqui quando eu clico aqui para colocar o meu endereço aqui. Então, olha só o que acontece. Nesse daqui eu posso utilizar esse aqui para disparar, que eu coloquei as minhas informações de envio, tá? Porém, o que acontece? Eu ainda não sei qual envio eu selecionei, tá? Então, no caso desse site, eu tenho a opção do PAC e do SEDEX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disparar somente quando eu selecionar a opção de envio, tá? Nesse aqui, que é o passo 5, ele me traz o endereço, tá? O que eu vou fazer? Ó, nesse aqui, ele me dá que eu tenho Nesse caso aqui, só nesse Step 4, eu tenho que o Correios PAC foi selecionado, tá? Então a gente vai enviar esse dado aqui. Aí se você faz um tipo de análise com base nisso, você vai ter esse dado dentro do seu Analytics. Show? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, eu vou usar esse aqui do Begin Checkout já, copiar, e aí o nome do evento vai ser Add
shipping info. Vou copiar ele aqui, adicionei aqui e vamos fazer o acionador dele, tá? O acionador dele vai ser bem parecido com esse daqui. A única coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no izinho, copiar e vamos lá. Vou fazer uma cópia desse checkout. A única coisa que vai ser diferente é o step dele, se eu não me engano é o 4, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar outra variável aqui de camada de dados e aí a gente vem. No caso aqui, o step 4 é e-commerce. Vou colocar um pontinho para dizer que eu entrei no filho dele, aqui no caso é o checkout. Dentro do filho dele, eu vou entrar aqui em action field e eu vou entrar dentro do step, olha só. Eu vou adicionar essa variável aqui, salvei, e aí tem que ser exatamente igual a 4. Fizemos isso. Feito isso, ele vai aqui, ó, e aí a gente precisa pegar agora o option, que o option é o que a pessoa selecionou de correio, tá? Vamos fazer isso. Então, só finalizando aqui, a gente vai colocar aqui o acionador, tá? E aí agora a gente vai mandar os itens, tá? No caso, a gente não consegue, tá? Por quê? Se vocês virem aqui, nesse checkout aqui, ó, que vai disparar, a gente não tem os dados, tá? E dentro das minhas variáveis eu não tenho o dado, tá? Então, no momento desse caso específico, eu não consigo enviar os dados de item, tá? Infelizmente. Porém, você vai ter a marcação de quando a pessoa fazer a escolha ali do preenchimento, tá? E antes de testar, eu já vou criar o próximo com vocês, pra gente não ter que debugar novamente, tá? Que basicamente é esse daqui. Que vai ser o adição de pagamento, tá? Aqui no caso eu não coloco como um preenchimento de fato, tá? Eu coloco como uma escolha que a pessoa colocou, que a gente consegue ter essa visualização dentro do Analytics depois, tá? Qual que é o método de pagamento mais escolhido, cartão, Pix, boleto. Então, Add Payment Info, vou colocar aqui parâmetros de evento, adicionar parâmetro, porque aí, bem lembrado, tá? Vamos fazer primeiro aqui pro pagamento, tá? A gente pode colocar Payment Type e aí a gente pode escolher aqui. No caso aqui, ó, é só quando é o Step 6, ele me dá o Option de Pix 20, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o Option, E-commerce Checkout, Action Field, Pix 20, show? E aí a gente vai colocar o acionador dele aqui como... Vou duplicar esse daqui para ficar mais fácil, tá? E você pode copiar aqui, ou fazer do zero, fica à vontade. Checkout, o step é 6, tá? Action Field Step 6. Então eu vou salvar e vamos colocar ele aqui, ó, Step 6. E aí eu vou copiar esse daqui, vou salvar. E só voltando um pouquinho ali, que eu acabei esquecendo de colocar para vocês, a gente não colocou o envio ali do correio, né? Então eu vou colocar aqui, ó, parâmetro de evento, adicionar parâmetro. Vou colocar aqui o valor. E no caso do shipping, ó, ele me dá aqui, ó, o tier, shipping tier, que é o parâmetro padrão, tá? Vamos salvar e vamos visualizar. Então vamos lá, gurizada. Só preciso fazer um pequeno ajuste com vocês, tá? Porque eu fiz alguns testes agora há pouco e acabou dando errado, tá? Então esse acionador aqui que a gente vai fazer, a gente vai remover ele, tá? Eu vou aqui no Add Shipping Info, tá? Vou fazer o seguinte, aqui no acionador, vou remover esse daqui e vou deixar apenas o Checkout Step 4. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar uma vez por evento. Fechou? Por quê? A Tray tem um probleminha que ela dispara 2 vezes o mesmo passo, tá? E uma vez não tem o valor que a gente precisa e na segunda a gente tem. Fechou? Então, para pegar todas as vezes que isso acontecer, a gente vai colocar por evento. Fechou? Vamos colocar como visualizar aqui e vamos lá. No meu caso, como eu estou seguindo o processo de compra várias vezes, né? Eu acho que ele já pegou o meu endereço aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Home. Vou limpar os meus hooks. Vou carregar. E vamos refazer uma compra aqui, tá? Vou clicar aqui em comprar. Opa. Então aqui, ó, na hora que a gente clicar, ele vai ir lá e colocar pra gente. Então olha só. Vamos vir aqui. Add Shipping If. E vamos ver o último que ele disparou. Olha só, tá aqui, Correios PAC. Show? Então a gente vai estar enviando esse dado ali agora para o nosso Analytics, show? E o próximo é quando a gente escolhe aqui o nosso método de pagamento. Eu vou clicar aqui no Pix, vamos ver que já está até pronto, eu acho que esse último, olha só, Add Payment Info. Então aqui a gente já está enviando, no caso
a Tray coloca, né, para você usar a Vind como getter de pagamento, e aqui tá enviando Pix. Se fosse cartão de crédito e tal, boleto, eu acho que isso vai disparar uma vez por página. Só isso mesmo. Mas olha só, ele fica aqui, ó, boleto 20, olha só, cartão Mastercard 20. Belezinha? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um processo de compra aqui, tá? Uma compra fake, pra gente ver os dados que a gente vai ter aqui na página final, tá? Toda compra, depois que é efetuada na Tray, ela vai para essa página de sucesso aqui, tá? Uma página pós-transação. E essa página é o que traz todos esses dados pra gente. Então, vamos lá. Aqui dentro do Tag Manager, vamos ver o que a gente tem, olha só. Eu tenho um checkout, depois que eu cliquei no Pix, e eu tenho purchase. Eu tenho 2 purchase, na verdade. Eu posso pegar os dados de qualquer um dos dois, tá? Vamos ver se todos têm a mesma coisa. Ó, items do View Item já está todo prontinho, trazendo todos os dados que a gente precisa, tá? Então vamos reutilizar, para a gente não ter duplicação dentro do nosso próprio GTM, fechou? Então vamos lá. Eu vou copiar aqui o próprio View Item, vou duplicar ele, ó, copiar, e vou colocar o nome do evento, o nome de compra. Então, se vocês prestarem atenção aqui na documentação, a gente tem que passar mais do que apenas os itens, tá? Olha só, a gente tem que passar o... Então, eu vou colocar aqui alguns parâmetros. E desde transação, eu tenho que mandar... Afiliação é difícil eu ter aqui no Brasil, tá? Mas, porém, aqui no caso, por exemplo, eu não tenho, tá? Affiliation. Eu tenho que passar o valor. Nos Estados Unidos tem algumas taxas e tal, que coloca antes, tá? Se você tiver esse tipo de taxa no teu e-commerce, tu coloca. Aqui, no caso, no Brasil não tem. A gente só tem o shipping, tá? Que aqui na Tray eles... Tá, no caso aqui da Tray eu até mudei de ideia, tá? Porque aqui a gente não tem o preço do frete, tá? Então eu vou utilizar esse evento aqui mesmo, tá? Porque ele tem o shipping aqui, tá? Enquanto que foi o frete. Show? Vou colocar aqui, ó, shipping. Vamos ver se a gente tem mais algum dado. A moeda tem que passar. Ele é estático, tá? Então eu vou colocar BRL, não muda, né? Cupom, vamos ver se a Tray traz isso daqui, ó, ele até traz, eu vou utilizar então, caso tenha, né? Se não tiver, ele fica vazio. E olha só, se você quiser, você pode enviar novamente o método de envio e a escolha do Pix, tá? A opção de pagamento, tá? E aí fica à vontade. Se você quiser, você pode criar um parâmetro personalizado e enviar. Se você não quiser, não tem problema, a gente já enviou lá no começo. Então, vamos lá. Seguinte, a gente vai pegar aqui o ID de transação. Ele é estático, tá? Então, olha só, ele tá dentro de... Ele tá aqui, ó. Olha só, o ID de transação é esse daqui, tá vendo? Então, ele tá dentro de Action Field, que tá dentro de Purchase e que tá dentro de E-Commerce, tá? Então, vamos criar esse daqui. Esse acho que a gente não tem ele ainda, tá? Então, vamos criar ele aqui. Clico no bloquinho aqui, novo, camada de dados, vou colocar e-commerce, ponto, indicando que eu quero acessar o filho dele, tá? Então o próximo filho dele é purchase. Vou clicar aqui, voltar, e olha só, agora eu vou acessar o action field e vou pegar o ID. Adicionei aqui no finalzinho, show. Vou dar o mesmo nome aqui e tá tudo certo, ele já vai automático para cá. Show de bola. Agora a gente vai pegar o valor total, tá? A Tray, se eu não me engano, já coloca aqui no final, ó, receita total. Então ele pega o preço do produto mais o... Ah tá, eu tive um descontinho, então o valor total deu R$ 72,21. Então tá certo, ó. Mesma coisa, a gente só vai mudar a receita, tá? Então vou vir aqui novamente, camada de dados, ó. Vou colocar aqui, só que aí eu vou pegar, em vez de ID, a receita. Show? Copiei, colei, já foi para lá. Ele tá em formato de número, então não vou ter problema para mandar ele, né, em formato de texto. Agora a gente vai mandar o shipping, tá? Tá bem de boa também. Vou copiar aqui, só porque eu acho que eu perdi. Voltar aqui. Camada de dados, colocou aqui. Em vez de receita, a gente vai enviar só o shipping. Show? Colei aqui, já vai enviar ali. Cupom vai ser o mesmo esquema, tá? A única coisa que a gente vai vir aqui e cupom. Show? Belezinha? Agora a gente só tem que resolver os itens, tá? Vamos ver se essa variável já está até pronta. Senão a gente tem que refazer ela. Ó, não tem nenhuma pronta aqui ainda, tá vendo? Então a gente vai ter que refazer. É bem tranquilo, não tem... Porque a gente já tem aqui, ó, o e-commerce pronto, tá? Então não tem segredo.
única coisa que a gente vai fazer para ganhar tempo vai ser o seguinte. Vamos tirar aqui. Vamos clicar no bloquinho. E aí, ó, vamos pegar aqui o cart. Vou copiar, colocar aqui e colocar purchase. E é só trocar as variáveis aqui, tá? Vou deixar o código embaixo, fica mais fácil para você. Então, ó, aqui eu só troquei essa parte aqui para pegar certinho a parte do checkout. E aqui a gente está enviando nome, ID, preço, marca, categoria e quantidade. Tem mais alguns dados aqui, principalmente se você quiser popular seus dados com coisa de variante, tá? No meu caso não é muito interessante, então não vou colocar. Vou salvar aqui, ele não vai jogar lá direto, ó. A gente tem que selecionar. E show de bola. Uma vez por página, beleza? E vamos trocar aqui o acionador. Tirar esse daqui, colocar um novo. Evento personalizado. Vou vir aqui, ó, purchase. Opa. Purchase. Ó, a gente tá vendo que dispara 2 vezes, tá? Eu quero que só dispare nesse primeiro. Como ele dispara primeiro de qualquer jeito, vai ser nesse, tá? Não tem problema. Porém, caso você queira fazer uma regrinha para ter certeza, você pode usar, por exemplo, o page category, tá? Jordan Place. Fechou? Então, vamos lá. Vou salvar e vamos ver se esses dados estão chegando bonitinho mesmo. E show! Vamos ver aqui se carregou certinho, ó. Purchase o primeiro. E olha só, ele trouxe os itens aqui pra mim, tá? Então ele trouxe o nome, ID, preço certinho, ó, pegou as categorias e tal. Nunca vi que são SKUs diferentes, né? Por isso que ele acaba trazendo dessa forma. Tá? Pegou o ID de transação, ó, 1661, que é aqui 1661. Trouxe o preço separado de cada um, as quantidades também. Pegou o valor cheio, preço do frete, a moeda, e se tivesse um cupom, ele já colocaria aqui também. Show? Creio que aqui já vai estar chegando já, que demora um pouquinho para... Show! Então assim, a parte de traqueamento já está feita. Pensando em dia 4, tá? Já está tudo certinho. O que vocês podem fazer agora? Clicar aqui em enviar, e eu dou um nomezinho, né? Então, implementação dia 4, você pode publicar. Eu não vou publicar, tá? Porque já está feito nesse site, tá? Então não quero atrapalhar o que já está feito, tá? Se você precisar também instalar tags de conversão do Google e também as tags de remarketing, tá? Que muita gente não sabe que tem que colocar isso, tá? Mais pra frente eu vou fazer uma aula ensinando a colocar elas, fechou? Dentro da Tray também. Enfim, se sua dúvida até o momento era apenas de como fazer a implementação, isso aqui já vai te ajudar, fechou? Agora, se você quer ver como que eu monto as análises aqui dentro, eu vou mostrar para vocês dentro desse caso que eu tenho aqui, dessa loja virtual, e mostrar alguns pontos de atenção e coisas que a gente pode extrair ali do Analytics. Show? Vamos lá! Então aqui, caso você já esteja acostumado, tá, com Analytics, você vai vir na barrinha, analisar, você vai clicar aqui em análise detalhada de funil, e eu sinceramente, pode fazer assim, ou você pode fazer assim também, ó, em branco. Técnica, você coloca análise detalhada de funil e a gente vem aqui para colocar as etapas no lapisinho. Então vamos lá, eu vou colocar aqui com vocês e eu já explico. Tá, show de bola. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa configuração, no acelerado vocês puderam, vejam um pouquinho, mas olha só. Eu abri o produto, tá? Eu coloco o nome da etapa e aí eu coloco o evento, tá? Eu posso vir aqui e adicionar View Item, tá? Se não tiver, digita certinho, clica em criar evento, que ele aparece, tá? Então, abri o produto, adicionou o carrinho, eu vou adicionando os respectivos eventos, fechou? Então, abriu o carrinho, iniciou o checkout, informações de envio, informações de pagamento e a compra de fato. No caso aqui, vocês vão ver que não está tendo, tá? É porque eu não implementei nesse e-commerce ainda essas duas daqui. Porém, eu vou remover elas só para que vocês consigam ver, tá certinho. Tá, acabei esquecendo um evento aqui, ó. Eu vou tirar o View Cart, ele já tá, até deu um número aqui certinho, tá vendo? Então eu vou clicar aqui para aplicar. Ele criou aqui, tá? No caso da Geisha aqui, o funil ainda tá bem simples, a gente pode implementar, né? Com o que eu ensinei hoje, ele já fica mais completo.
mas eu preciso de dados para mostrar para vocês. Então esse daqui já tem dados captados, coletados. Tá? Enfim, e aí você pode fazer o que você quiser de visualização. Se você quiser ver por origem MIDI, você pode adicionar aqui, ó, dimensão origem. Não recomendo que utilizem isso daqui, tá? Utilize o da seção, ó, origem, meio da seção. Olha só. E aí ele já faz aqui para você, ó, direct, de onde mais veio, compra direta, ó, veio de direct, Google, meio bis. Enfim, tu consegue ter a dimensão aqui, a taxa de abandono e taxa de conclusão de cada um, tu consegue fazer várias análises. E aí, cara, brinca com isso daqui, fica à vontade. Um detalhe importante, tá? Esse botãozinho aqui, abrir funil, faz com que, tá vendo essas barrinhas aqui em cima, tá? Eu uso o scroll para aumentar e diminuir, mas tu tem uns botõezinhos aqui do lado. Tu consegue ver quais pessoas entraram diretamente nessa parte do funil e não foram na sequência exata, tá? Mas que entraram nessas partes do funil. Então a gente pode ver aqui, ó, novas entradas do funil, ali onde meu mouse tá. Então 41 e entradas que permaneceram desde a abertura do produto, 401, show? Então a gente consegue ter isso aqui metrificado também, beleza? E aí eu vou colocar aqui para vocês também uma métrica muito importante, um relatório que eu criei que facilita se você tem agência, né, e quer enviar esse tipo de reporte para o teu cliente. Em analisar, você pode criar um em branco, tá? Eu deixo aqui como um relatório mensal, mas basicamente é tudo formato livre, e aí eu faço o seguinte, tá? Eu coloco a data aqui, por exemplo, vou fazer um relatório de junho, coloco do dia 1 até o dia 30, aplico, e aí eu fiz o seguinte, eu coloquei nesse aqui, formato livre, origem / mídia da seção, e coloquei aqui, sessões, total de usuários, novos usuários, receita, compra, receita de compra, enfim, esse daqui é só pra ficar bonitinho aqui, tá? Então, qual que é o esquema? Eu consigo tirar um print disso daqui, no caso do meu cliente, né, eu vou mandar para o WhatsApp e tal, então fica fácil dele entender de onde veio a maior receita, tá? Ou a maior quantidade de compras. Ó. Direct está vindo bastante. Eu posso filtrar aqui, ó, por onde está vindo a maior receita, ó, Google, tá vendo? Então eu consigo ter esse tipo de visualização mais rápido para montar um relatório, é muito mais prático, show? Então, aqui como que está a configuração, tá? Você tem que fazer as importações para cá e adicionando aqui, show? Aí tu pode fazer o que você quiser. Dentro de idade, eu tenho que só fazer um adendo, tá? Que você precisa ativar a coleta desse tipo de dados, se você não tiver, tá? Já mostro como a gente faz isso. Então aqui o Google Analytics 4 tem muito problema ali, né? LGPD e tal, então para pegar a idade, a maior parte vai ser desconhecido, mas tu consegue ter uma estimativa aqui para ter esses dados, tá? De idade. Gênero também, mesma coisa, tá? Acontece a mesma coisa. Os estados, tá? A gente gosta de ter essa visualização de estado e a gente gosta de ter a visualização de dispositivos também, tá? Esse tipo de relatório é muito bom porque já fica pronto e responde dúvidas frequentes, tá? Como a gente ativa para ter os dados ali demográficos, tá? Você vai vir aqui em coleta e modificação de dados, coleta de dados. Esse botãozinho aqui vai ter ativar. Você vai ativar aquilo ali e vai fazer os aceites. Ele vai começar a capturar esses dados, tá? Não pega anterior, pega dali para frente. E uma outra dica é fazer você vir aqui em retenção de dados e colocar de 2 para 14 meses, tá? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vocês têm meu número, tem meu WhatsApp ali, meu Instagram. Segue a gente lá, se inscreve no canal para receber novas atualizações. Se precisarem de alguma outra plataforma, alguma coisa que vocês precisam de ajuda, pode me chamar também que a gente pode gravar um vídeo aí e deixar para todo mundo para facilitar. Todos os links e códigos estão aqui embaixo na descrição. Se faltar alguma coisa, é só me chamar, beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!